Fala galerinha, vamos dando continuidade ao capítulo número 8. Hoje vamos falar sobre polígonos. Polígonos está na página número 36, tá? Fazendo o estudo da parte de polígonos, hoje nós temos aqui um polígono, né? Que é uma linha poligonal fechada, né? São vários segmentos de reta de forma fechada. Nós chamamos de polígonos, onde cada polígono ele tem lados, ângulos internos, ângulos externos, ele tem diagonal. Então nós vamos fazer o estudo de todas essas partes de um polígono, ok? Então aqui nós estamos aqui, ó, com esse polígono de 5 lados, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onde esses pontos aqui, ó, são chamados de vértices, tá? Os vértices. Um vértice até o outro, eu tenho esse segmento de reta que a gente chama de lados, tá? São os lados do meu polígono. 2, 3, 4, 5. A parte de dentro do meu polígono, cada vértice tem uma abertura, né? Chamado de ângulo interno. Ângulo interno. Assim como ele também faz uma aberturazinha na parte de fora, né? Que nós chamamos de ângulo externo, ok? Então, todo polígono ele tem lados, vértices, ângulo interno, ângulo externo, diagonais, tá? Que nós vamos ver especificamente cada um desses conceitos de um a um, tá? Então, olha, uma parte muito importante que nós também temos que frisar é que dois lados têm vértices em comum, são ditos vértices consecutivos, né? Ou seja, o vértice E e o vértice A, eles são vértices consecutivos, né? Porque ele faz parte do mesmo lado. Assim como o vértice E e o vértice D também são vértices consecutivos, porque eles fazem parte do mesmo lado, ok? Os polígonos, eles são classificados de acordo com a medida de seus lados, né? A quantidade de lados que ele apresenta, tá ok? Então aqui nós vamos ver aqui as características de cada um, os nomes de cada um, melhor dizendo, né? Então o polígono de 3 lados ele é chamado de triângulo, o de 4 lados é chamado de quadrilátero, o de 5 lados é chamado de pentágono, de 6 lados é chamado de hexágono, de 7 lados é o heptágono, de 8 lados é o octógono, de 9 lados é o eneágono, de 10 lados decágono, de 11 lados é o undecágono, de 12 lados dodecágono. O de 15 lados é o pentadecágono e o de 20 lados é chamado de icoságono. Então, olha, nós vimos que um polígono ele é classificado de acordo com os lados, né? Então agora nós vamos ver o que significa, o que seria a diagonal de um polígono. A diagonal de um polígono nada mais é do que o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ou seja, A e B é o lado do meu polígono, eles são vértices consecutivos. Quando eu ligar um vértice a um outro não consecutivo, essa linha aqui, ó, ela é chamada de diagonal, tá ok? Então aqui nós temos, ó, do ponto D, do vértice D, eu tenho uma diagonal, duas diagonais, né? Duas diagonais, tá? Então aqui, ó, neste pentágono, cada vérticezinho, ó, se você pode prestar atenção que vai sair uma, duas diagonais, tá? Do vértice C, uma, duas diagonais. Isso vai depender da quantidade de lados do meu polígono, né? Mas o que eu preciso saber é que diagonal ela vai ligar dois vértices, sendo eles não consecutivos. Eu vou ter a diagonal do meu polígono. Conceito de polígonos regulares, né? Toda vez que um polígono ele é dito regular, quando todos os seus lados e todos os seus ângulos internos e ângulos externos são iguais, tá? Iguais, são congruentes. Ou seja, se aqui eu tenho este hexágono, o hexágono tem todos os lados de mesma medida, né? Todos os ângulos internos também com a mesma medida, tá? Ok? E também os ângulos externos também vão ter a mesma medida. Quando nós estamos estudando polígonos, o que é mais comum de ser cobrado é o cálculo do número de diagonais de um determinado polígono. Ou seja, quantas diagonais aquele polígono ele vai ter.
né? Isso vai depender de acordo com a quantidade de lados. No caso aqui, ó, diagonal, ela vai ligar dois vértices não consecutivos, né? Então todas essas linhas pontilhadas aqui, ó, marcadas, elas são diagonais desse pentágono, né? Deste pentágono. Como é que eu faço esse cálculo? D de diagonais é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2, onde esse n aqui, ó, ele é o número de lados, né? Ele é o número de lados do meu polígono. Ou seja, vamos de exemplo. Qual o número de diagonais de um decágono? Ou seja, decágono é aquele polígono que tem 10 lados, né? Polígono que tem 10 lados. Então, isso me indica que o número de lados desse polígono é 10, ou seja, o n vale 10, né? Então aqui, ó, número de diagonais é igual a 10 menos 3 vezes 10 dividido por 2. Primeiro subtrai aqui no meu parênteses, né? 10 menos 3 dá 7. 7 vezes 10 dividido por 2 multiplica 70 dividido por 2, 35. Ou seja, quer dizer que um decágono ele possui 35 diagonais. Toda vez que eu precisar calcular o número de diagonais de um determinado polígono, basta eu utilizar essa equaçãozinha matemática, onde o valor de n seria a quantidade de lados do meu polígono, ok? Além de cálculo de diagonais de um determinado polígono, eu preciso também aprender a soma dos ângulos internos. Quando ele diz soma dos ângulos internos, aqui nós sabemos que todo polígono ele tem ângulos internos, né? Então, eu vou aprender a somar esses ângulos, a quantidade de o valor que dá essa soma, tá ok? Uma parte muito importante que não podemos esquecer, já estudamos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, a partir desse conceito, nós vamos tentar entender como é que eu faço para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? Então, aqui eu tenho um hexágono, um polígono de 6 lados. Então, vou pegar aqui um desses vértices e vou traçar as diagonais. Somente desse aqui, ó, tracei uma diagonal, duas diagonais, 3 diagonais, né? Então, esse meu hexágono ele ficou dividido em 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo desse aqui, ó, a soma dos ângulos internos é 180. Então, a soma dos ângulos internos desse hexágono seria 4, que é a quantidade de triângulos, vezes 180, né? Porque cada triângulo tem 180 graus como soma dos ângulos internos. Então, 4 vezes 180, 720. Tio, mas toda vez eu vou precisar fazer, traçar esses triângulos? Não. Soma dos ângulos internos, SI, vai ser igual a n menos 2, n, número de lados, vezes 180. n menos 2 vezes 180, né? Então, aqui, ó, no caso, seria 6 menos 2, 4. Ok? Aqui já vai dar a quantidade de triângulos formados, né? Então, esse n menos 2 vai me indicar a quantidade de triângulos que vai formar no meu polígono, ok? Além disso, quando esse polígono ele for regular, que é quando ele tem todos os ângulos iguais, basta eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, ou seja, por n, né? Pela quantidade de lados, para poder saber quanto equivale cada ângulo interno. E outra coisa, soma dos ângulos externos, ou seja, ângulos de fora do meu polígono. Não importa qual polígono que você esteja utilizando, a soma dos ângulos externos sempre será igual a 360 graus. Sempre será igual a 360 graus, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima.